Vamos? Vamos lá? Merda. Bom, gente, chegamos ao 12º episódio do Corda Bamba e lamento informar que é o último episódio dessa primeira temporada. Nos patrocine, queridos, nos A gente patrocine. Queremos volta continuar. com muita alegria. Bom, hoje nós convidamos mais uma mulher do mundo do cinema, que é uma função muito importante para nós atrizes e atores também. Não sei se vocês conhecem essa função, que é a preparadora de elenco. Além de preparadora de elenco, ela também é atriz. Bem-vinda, queridíssima Ana Paula Dias. Bem-vinda! Muito obrigada, mulheres incríveis, pelo convite. Ela é atriz, diretora, dramaturga e professora de interpretação. A Ana se formou em publicidade pela FAAP, depois se formou como atriz pela oficina Newton Travesso, eu fiz lá também. Estudou interpretação para cinema na New York Film Academy. New York Film Academy. Chique. E se especializou no método Meisner em 2011 na True Acting Institute. Como atriz, participou das séries A Vida Secreta dos Casais, da HBO, e Boca a Boca, Netflix, além de diversas peças. Ela trabalhou como preparadora de elenco e assistente de roteiro da série A Menina Sem Qualidades, da MTV, com direção do Felipe Rich. Em 2022, fez preparação de elenco da série da HBO Max, Além do Guarda-Roupa, é isso? A Ana também criou a websérie... webséries, né? Que não Muitas. foram várias. A gente vai falar sobre isso. Pessoa. E é criadora da Be True, Centro de Estudos de Meisner, e do Andar Espaço Cultural, ali na Santa Cecília, que a gente ama e adora. Sempre super Obrigada, convidadas. Ana, por vir. Meu Deus, alguém que trabalha bastante Já também. fez algumas coisas, É uma né? pessoa que já trabalhou um pouquinho, né? Workaholic. Exato. Ana, nós três somos, assim, adictas do método Meisner. Sim. E nós escolhemos você como preparadora de elenco porque a gente quer difundir mais esse método, a gente quer entender melhor, a gente quer que as pessoas que assistem a gente também saibam mais. Então, assim, para analfabetos, como que você explicaria o método Meisner e como que essa ferramenta poderia ajudar um ator? Eu gosto sempre de lembrar que o Meisner, na verdade, é uma abordagem. É que ele era virginiano, então ele criou uma metodologia mesmo. Né? Perfeito. Tem um Não passo a chama passo. método, Explica por muita exemplo. coisa. Na verdade, ele chama approach, que é uma Approach. abordagem. Mas no mundo inteiro a gente chama de técnica ou método. E eu acho curioso porque no Brasil a gente tem um pouco de ranço, às vezes as pessoas têm, né, com essas palavras, técnica, método. Método, a gente já pensa Actors No Studios, Actors né? Studio, Eles todos bebem da mesma fonte, o Meisner, assim como o Lee Strasberg e a Stella Adler, todos eles vêm do Actors Studio que estudaram Stanislavski, que Sim. cada um segue uma linha, né? Que lá atrás o pessoal de Moscou migrou para os Estados Isso. Unidos, né? E Eles foram estudar, a Adler depois estuda com o Stanislavski mesmo na França, e aí ela traz a segunda fase do Stanislavski, que é o C, né, que é a imaginação, Sim. e a Adler e o Meisner, então, ficam com a imaginação, enquanto o Lee Strasberg fica com a memória. Sim. Mais ou menos é isso, né? Eu brinco que é a Wikipedia da explicação. sim. Mas eu acho que o Meisner, no fundo, para mim, não é só para atores e atrizes, é para todo ser humano que quer trabalhar muito a presença, a escuta, saber lidar com as próprias emoções, conseguir estar realmente presente, deixando as coisas acontecerem enquanto elas estão acontecendo. Ele fica muito famoso no cinema e no audiovisual porque, com as situações imaginárias, com as atividades, você percebe que são, eu não gosto muito dessa palavra, mas enfim, gatilhos rápidos Sim. de mexer com as nossas percepções no momento, transformando os nossos estados. Então, ele fica muito mais famoso e usado para audiovisual, mas ele também pode ser para o teatro ou para qualquer, enfim, linguagem que você queira. Porque, no fundo, é um treinamento para que você fique mais presente, tendo mais escuta e mais troca. Porque eu acho que a gente esqueceu um pouco ao longo do trabalho que, acredito eu, interpretar é se comunicar, é ter a troca, como seres humanos que nós somos, interpretando outros seres humanos. E não só ficando focados no como é que eu vou falar meu texto, qual que é a fórmula que eu vou fazer para dar certo, para que as pessoas achem que eu estou sentindo. Ao invés disso, eu não sei vocês, mas eu escolhi ser atriz porque eu via um monte de filme e eu queria fazer todas aquelas coisas. Então eu penso, vou gastar tempo de ser atriz fingindo todas as coisas, ao invés de aproveitar a oportunidade Pra de estar ali ser, né? vivendo aquelas, né, verdadeiramente aquelas coisas. Então, com a ferramenta do Meisner, eu me achei nesse lugar, assim. E eu gosto muito do foco mesmo da gente trabalhar a presença, das pessoas começarem a entender-se
para depois poder se disponibilizar porque elas vão fazer, mais do que se é bom ou ruim, enfim. Porque isso é bem arbitrário, né? Dependendo do que você está fazendo. Muito massa. Nossa, que explicação. Obrigada por ter vindo. Foi ótimo hoje. Não, vamos lá. Vamos para uma parte mais prática. Assim. Tá bom. Vamos supor que eu recebi um teste de uma série e eu recebi uma breve descrição da personagem e um monólogo. Por onde eu começo a partir da técnica Meisner, assim? Qual seria o approach? Olha que pergunta capciosa, né? Por onde eu começo? Vamos lá. Eu te indicaria algumas coisas. Primeira é, saiba as suas palavras. Eu sempre gosto de não falar decore o texto, mas saiba as palavras. Porque decorar, a gente tem parte do princípio que você sabe como você vai falar aquelas palavras. A ideia é que você saiba aquelas palavras, mas que você deixe que tudo que está acontecendo no momento em que você está falando elas, saia junto com elas, né? Ele brinca que o texto é a canoa e as emoções são as águas, né, que nos levam. Então, saiba muito bem as palavras do seu texto de forma reta, para que, na hora que você for falar, você não fique apegada a um jeito, ou, esqueci aquela palavra, que é o que a gente fica, eu digo que a pessoa fica perdida ou presa, correndo atrás do texto. Sim. Então, é a primeira coisa que eu indico. A segunda é... Tirar do papel, né? As Tirar do palavras papel, têm que estar ali organicamente fluidas. Eu falo que é quase como uma reza, né? Quando a gente... Sim. Eu brinco, sei lá, se for rezar Pai Nosso, qualquer outra reza, você pode fazer de ponta cabeça, de pé, andando, né? Que isso é uma coisa importante. Às vezes a gente decora texto sentada, já fazendo um monte de coisa. Aí chega no teste, a pessoa fala, você pode caminhar? E aí a gente fala, meu Deus, não sei o texto. Mentira, você sabe o texto. É que você sabe ele... Você decorou num né? bloco de ações que não vão ser condizentes com o que te pediram. Porque Já a beleza engessou do de nosso uma forma. porque a beleza do nosso corpo é que ele aprende, ele é muito genial, o nosso corpo como um todo. É que a gente usa pouco essa potência, né? Sim. A gente prefere às vezes formatar e condicionar. Então essa seria a primeira Que coisa. talvez traga segurança também, mas A falsa não, segurança, né? falsa segurança. Eu brinco que se a gente lembrar que a vida não tem controle, aí a gente tem um pouco mais de controle da vida. E é assim como tudo, porque assim, a gente acorda sem saber se a gente vai dormir, e a gente vai dormir sem saber se a gente vai acordar. E a gente está vivendo anos assim. Sim. Confiando. Por que a gente não confia quando a gente vai pra cena? Se eu sou a pessoa que estou estudando esse personagem para fazer, quem mais do que eu sabe o que é aquele personagem? Entende? Se eu sou essa pessoa, né? Se eu me disponho a ser essa pessoa, por que eu tenho tanto medo do tipo, o diretor vai achar que eu estou fazendo errado? Talvez o diretor tenha uma imagem, né, ou a diretora, que eu tenho como atriz a função de tentar escutá-lo para executar, como qualquer outra profissão. Mas eu acho que a gente confia pouco na gente. Sim. Porque eu acho que a gente treina pouco também. A gente treina na forma, a gente treina jeitos. Então, para mim, o treino que o Meisner traz me deu, e eu espero que dê às pessoas que passam por ele, né, a segurança de saber que eu estou aqui, eu sei minhas palavras e eu estou te escutando. E eu reajo ao que o mundo age em mim, né? A ação e reação é entender que todas as minhas ações são reações a alguma coisa, né? E isso vira, então, uma ação para outra pessoa ou para mim mesma. Aí no monólogo, como você estava falando, como é que as pessoas falam, no monólogo o que eu faço? Eu não tenho ninguém para contracenar. Eu digo, você é um alguém, já, a partir do princípio. O que está acontecendo com você já é o outro. As suas palavras já são os outros. O que você sente, se você engasga, se a luz te afeta. Eu brinco até que a gente, quando é mais jovem, a gente brinca que tem... Mentira, eu faço isso até hoje. Quando você está discutindo com alguém imaginário, você faz... Tá. Tudo bem. Não sei por que você está rindo. Você consegue visualizar o que está acontecendo com a pessoa. Bicho total, eu faço Não isso é? direto O tempo dirigindo. inteiro. E aí, quando a gente vai fazer monólogo, principalmente, o que a gente faz? Fica se conduzindo. Eu preciso sentir, eu preciso falar, eu preciso... Não sei o que. A gente vai lá para dentro, que é o oposto do que deveríamos fazer. Se a gente está se comunicando com alguém, porque um monólogo, mesmo os solilóquios lá de Shakespeare, quando a pessoa está falando com ela mesma, ela está falando com ela. Ela tem com quem falar. Né? Você está falando consigo, você está falando com Deus, mas você não está lá dentro. Eu acho que a gente perde muito essa conexão. Então, até a ferramenta ajuda você a escutar o todo e se escutar. Eu falo muito, né, gente? Desculpa. Não, Eu vou voltar. maravilhoso. Eu Por quero favor, não só- pare. Querida, estamos aqui como alunas, quietinhas, escutando. Exatamente. Eu Temos vou voltar cada vez só mais pra perguntas. resposta, Ela vai falando, tem mais perguntas. Voltar para a resposta, que isso seria o princípio. E agora eu vou dar a chave do segredo do monólogo meisnerianamente, hein? Anotem. Tcham, tcham. E isso, para mim, foi uma das grandes, realmente, aberturas de cabeça, assim. Geralmente, quando a gente faz monólogo, o que a gente faz? E vê como é o oposto do que a gente faz na vida, né? Você vem aqui contar para vocês uma história, sei lá, quando eu conheci Meisner. Eu estava na sala de aula,
E aí eu tava lá, como quem não quer nada, e aí, de repente, o professor começou a fazer, a professora, né, que era a Ana na época, começou a fazer um exercício e eu falei, meu Deus, olha isso, que incrível. A gente vai contando, narrando, a gente vira narrador de uma história. Aham. Quando, na verdade, se eu tô contando alguma coisa para você, em geral, os monólogos são assim, né? Eu sou a pessoa de hoje, contando uma coisa que foi uma trajetória que me fez chegar agora, estar conversando com você, te contando meu ponto de vista, enfim. Geralmente é isso, né? O monólogo ele é escrito mais ou menos numa formatação assim. Eu conto a historinha para depois falar no final o que eu concluo disso e, sei lá, saio, terminamos, qualquer coisa do gênero. Sim. Se eu sou a pessoa de hoje, eu não sou narradora, eu sou a pessoa que já passou, já digeriu todas essas coisas. Então, a preparação em monólogos não acontece com as primeiras falas. Do que acabou de acontecer, acabou de ficar sabendo, anterior ao começar a falar. Mas sim da pessoa do final, porque é essa pessoa do final que tomou a decisão de começar a falar. Vocês entenderam isso? Sim. Eu super entendi isso. Sim, entendi. Porque pensa, se eu tô contando para você hoje uma experiência minha do passado, Sim. se eu ficar dramatizando, que é o que a gente faz, eu narro a história. Aí eu chorei, aí a gente era super infeliz, até que um dia vira contação de história, entende? Sim. E a gente quer conduzir o texto como a gente lê e quer que as pessoas sintam o que a gente quer do texto. Olha como a gente é egóico, né, nesse momento. Total. Então, a premissa é desapegar do ego como? Escutando, deixando tudo que estava acontecendo acontecer. E para isso eu tenho que ter desapego mesmo. Mas saber que a pessoa, por exemplo, quando eu venho aqui terminar um namoro, que é assim, né? Vamos supor que é um monólogo bem clichê, vou terminar uma relação. Eu sou a pessoa decidida a terminar. Então, eu posso contar toda a história para você. Vai ter horas que talvez eu me emocione mesmo, que eu lembro de alguma coisa, enfim. Mas eu já sou a pessoa que decidiu. E não é no meio do caminho que eu tenho uma ideia de que eu vou decidir que eu vou terminar com você. Isso seria outra coisa, enfim. Sim. Então, isso é uma das grandes sacadas que para mim foi genial, que é realmente... Isso é sempre genial. são as pessoas atuais que estão contando a história. E a gente tende a se preparar invertido. E aí os monólogos, eles acabam fazendo sempre o mesmo formatinho. Você chora na hora que tem que chorar, né? Tá, vamos cortar Agora- isso que a gente não quer que ninguém mais saiba. Tô brincando, Ou vai querido. fazer minhas agora vamos aulas, lá. aquelas assim. Assim, peguei o teste da Lari, né? Tô com o roteiro na minha mão, tenho 8 episódios para fazer. Como é que eu começo esse meu estudo de personagem? Primeiro, em geral, tudo que a gente precisa já está no texto. Só que como a gente A tem gente uma adora tendência- aquela criação psicológica, nossa. Então, tanto que quando eu trago para cá, né, e começo a dar aula, eu trago como estudo de texto e não análise. Porque eu acho que... E aí é uma coisa muito pessoal, tá, gente? Não tenho nada contra nenhuma outra metodologia, para deixar bem claro. É que para mim funcionou, então eu passo assim, né? Porque se você parte já da única coisa que você tem, que é o texto, no texto, na palavra, como a gente se comunica, conta muito sobre nós. As palavras que a gente escolhe, a formação de frase, como você se relaciona com os outros personagens, né? Como você se dirige às outras pessoas. Então, tudo que a gente precisa, de princípio, tá na palavra. Tá naquele lugar bidimensional ali. Não precisa ficar inventando não precisa muita ficar coisa. inventando. Então, o que ele diz chega primeiro e primeiro extrai já coisas verdadeiras que o autor ou a autora te traz de informação. Então, a gente tenta ler de forma mais limpa, entendendo o contexto. E aí, você começa a extrair do texto informações verídicas do que o texto te traz. Depois disso, você faz uma coisa que ele chama de fluxo de pensamento, que aí sim é a hora, depois que você já estudou tudo, que, né, aí você deixa aquilo se misturar com as suas subjetividades, enfim. Eu digo que é assim, imagina que se eu decoro, que é o que geralmente a gente faz, ou eu já parto de pressupostos do que eu acho sobre aquilo, quando a gente ouve, não sei vocês, né, mas vocês devem ter ouvido muitas pessoas falando, atores e atrizes têm que ler muito. Só que se você vai ler e fica com o seu julgamento de pessoa física da minha vida, né? A Ana julgando os personagens, eu não estou me dispondo a passar por essa experiência. Sim. E é o que geralmente a gente faz quando a gente pega um texto. Eu quero que a minha personagem seja assim. Eu quero que as pessoas me vejam fazendo isso que eu faço com excelência. A gente sempre se coloca à frente, né? Então, a ideia primeiro eu vou entender essa tábua, esse jogo, vou entender as regras do jogo. E aí, depois com a minha mistura que é única, aí eu misturo com essas regras do jogo. Tá. E daí eu extraio
uma coisa que só eu posso fazer, que vai ser diferente da Nicole, que vai ser diferente, entendeu? Divino. Total. Que a gente, a Eu ideia amei é esse essa, né? fluxo de pensamento. pensamento, em geral, escrevendo num caderno, por exemplo. Ele traz muito, né, foi feito há muito tempo atrás, não tínhamos digital e tal. E eu gosto de manter o escrito à mão, porque já Também tem gosto. estudos que falam que a gente assimila de forma Retém, né? completamente diferente, né? Total. Interessantíssimo. Você falou, um pouco mais, né, de forma en passant, que primeiro você enterra, né? Você sabe o texto, você não pensa nele. Então, eu vou te dar mais ou menos como eu faço e quero as suas instruções. Li bastante coisa demais, né? Fiz um curso com a Samantha, que estudou com você, que fala maravilhas de você sempre. Chegarei a fazer ainda com você um dia. Eu já fiz. Eu acabei de fazer. Ai, maravilha. Então, assim, sei lá, eu tenho um texto mais ou menos grande, eu fico transcrevendo a loucura no meu caderno, depois eu divido em sílabas, aí eu tento fazer de forma mais mecânica. Eu, Nicole, gravo e saio pela rua andando, ouvindo aquela coisa totalmente mecânica, sem nenhum colorido em nenhuma palavra. Depois eu pego uma bolinha, eu fico jogando aquilo com ações e pensando em outras coisas e falando aquilo, até que eu Na coloco... parede, amiga? Na você fica parede, a jogando? bolinha de tênis. Eu faço isso sistematicamente. Até que eu tô pronta para preencher aquelas palavras com emoções, verbos profundos. Isso me leva muito tempo, Ana Paula. Como é que a gente faz para... Entrega o teste até amanhã. Então, o entrega o teste até amanhã. Qual shortcut? Por isso que eu gosto da ideia e eu sei que nós todas temos vidas corridas, a gente tem que pagar conta, tem filho, tem um monte de coisa acontecendo. Então, resta pouco tempo para a nossa arte. E eu acho que isso também está fazendo a gente perder muito da nossa qualidade. Sim. E eu tô fazendo... Não sou... Pelo contrário, eu sou uma pessoa que eu tô super em déficit comigo mesma, artisticamente. Eu tô sempre atrasada comigo, sempre atrasada, é uma exatamente. loucura. Mas eu acho que tem uma coisa que é o treino daquilo. Então, é muito mais fácil. Eu analogo muitas coisas com esporte, né? Eu nadei minha vida toda e eu parei um tempão e aí eu voltei a nadar. Nos primeiros dias de natação, não é que eu não sabia nadar, eu sei nadar. Só que eu tava capenga, eu tava tipo, meu Deus do Sem céu, parece que... fôlego, Sem fôlego. Depois de uma semana nadando, é óbvio que eu performo melhor do que uma pessoa que ainda está aprendendo. Então, o treino ainda existe na gente. À medida que você vai fazendo isso com mais frequência, você vai tendo mais rapidez, por exemplo, de bater um olho no texto, não vai julgar tanto, mas já tem coisas que te chamam mais atenção. O próprio Meisner dizia que atores só começam a ser atores depois de 10 anos de treino. Também. Que bom. Por quê? Porque é a arte do fazer infinito, né? Às vezes, quando a gente vê pessoas geniais que a gente admira muito, sei lá, Fernanda, Laura Cardoso, é óbvio. Pensa que a vida delas, antigamente, no fazer artístico, elas faziam peça quase todos os dias. Sim. Elas faziam repertório. De terça a Imagina o que domingo. essa pessoa se dispunha a ter. A engrenagem tá ali muito, muito bem, né, lubrificada. E a nossa fica meio capenga. Então, na verdade, à medida que você vai fazendo mais rápido, tem alguns passos que você pode passar, né? Então, eu, por exemplo, passo o texto a limpo e já jogo a bolinha. Rápido e reto, que eu falo, né? Que é sem nenhuma entonação. Aí, uma vez que eu sei isso, aí eu vou lá e acho, no Meisner a gente chama de pontos chaves, que é o que vai me dar realmente pontos. Assim, eu gosto muito dessa imagem, que são pontos que eu consigo criar uma pequena teia da onde que eu vou. Aí faço fluxo de pensamento de frases provocativas, que são frases que têm coisas que eu ainda não tenho de profundidade, e o fluxo de pensamento me dá uma profundidade. Isso leva um tempo, mas leva menos tempo do que se eu puder sentar, estudar o texto todo e tudo mais. E aí, na verdade, depois confia. Porque esquece a técnica, né? Porque assim, aí você passa e deixa se escutar de confiar de que você não tinha pensado que deu vontade e daria vontade de rir, mas ri. Eu sempre falo isso. Ri e vê o que acontece. Respeita. Porque às vezes é esse riso que em 2 segundos vai se transformar na lágrima que você estava buscando. E se você ficar buscando, você vai travar. Você não vai deixar o fluxo do rio, né? Então, demanda tempo, mas eu acho que à medida que a gente vai fazendo, vai ficando um pouco mais claro mesmo. Isso daqui pode ser melhor. E óbvio, cada uma de nós tem muito uma assinatura já, né? À medida que a gente vai fazendo. E confiar nessa assinatura de deixar ela acontecer, que eu acho que a gente tem muito medo ainda. Sim. Não sei vocês, mas eu ouvia muito assim, tem que ser diferente, né? A gente tem que ser diferente.
eu não sou igual todos os dias. Então, por que eu tô me obrigando a ser um diferente formatado, né? Sim. Então, sim. talvez fazer o nosso Já seja é melhor, seja o melhor caminho. Porque as pessoas, elas querem ver a gente primeiro, né? Claro. Para depois a gente fazer a mega performance. É que a gente quer dar a mega performance. Porque às vezes a gente acha que a mega performance pode ser isso que faça, que convença, E uma mentira, né? né? Porque, na verdade, às vezes as pessoas chamam a gente por causa do nosso perfil físico, que não tem nada a ver com o talento. Sim. Tem tanta gente Sabemos. destalentada no mundo, né? Opa! Fazendo, porque fez uma... Eu ouvi uma vez um diretor falando... Me chamou um dia, ai, Ana, vem ver o ensaio, porque esse ator, eu não tô sabendo lidar com ele e tal. Aí eu falei, meu Deus, sabe por que você chamou esse moço? Aí ele falou, porque no dia da leitura ele levantou, eu achei ele muito autêntico. Aí eu pensei, tem um monte de ator bom no mundo. A pessoa levantou só. Por quê? Porque tá tão faltando uma pessoa que se permite, que uma pessoa que se permite, a gente faz, essa daí deve ser ótima. E aí não, às vezes a pessoa só deu um ato de loucura. Né? Deu sorte. Deu sorte. Isso acontece muito em teste, né? Também de vídeo. A pessoa usa num lugar e daqui a pouco, mas essa pessoa não é tridimensional ali no set. Exatamente. Não é um ator com estofo que vai... Não tem de onde tirar depois, não tem de onde né? tirar e não tem também a disciplina de estar muitas diárias seguidas, né? Eu escuto muito isso às vezes. Tipo, ele arrasou no teste. Tá, mas ele tem estofo, ele Por isso que eu banca. acho que o retorno dos testes presenciais são fundamentais mesmo, né? Já falamos tanto sobre isso. Então. Cara, eu Porque a adorava. gente precisa da troca, a gente precisa de alguém falando pra gente, porque depois da segunda, terceira vez que a gente está repetindo em casa, sozinhas, a gente já perdeu o parâmetro, a gente perde o parâmetro. E isso é natural, a gente se cobra de, deveria. Mentira, todo mundo perde, gente. Então, digo que é o treino e cada vez mais confiar que... Quantos anos você já faz isso? Né? Tem um lugar que há quanto tempo eu já faço isso? É tipo cozinhar, assim, eu não sei vocês, mas eu faço bolo desde muito pequena, eu adoro cozinhar. A minha cunhada, que me perdoe, não ache ruim o que eu vou falar, ela fez cordon bleu, e às vezes ela faz assim, não, tem que ser o açúcar certinho, e eu falo, gente, pelo amor de Deus, logo não, taca no micro-ondas, no liquidificador. Acho que tem que a gente confiar que a gente sabe fazer. Ruim não vai ser, talvez fique diferente do que a gente pensava, mas... É isso. A confiança assim, para o artista é uma das coisas mais importantes que existe. Acho que para todos os seres humanos que, infelizmente, estão sendo roubados das pequenas confianças, né? Ao longo do tempo. Eu acho que a gente está vivendo num mundo com tantas mentiras no lugar de tantas formatações do como deveríamos, o que é bom, o que é ruim, que eu acho que a gente está perdendo o mais lindo que qualquer ser humano tem, que é ser quem nós somos. Autenticidade, né? Cada um é um, né? E o ator é roubado o tempo inteiro, né? Com os nãos que a gente leva, com os testes, com essa disputa que existe, essa falsa impressão de que elas são minhas rivais, né? Então, a gente está sempre nesse lugar, assim, de muita pouca confiança, mas de muita comparação também. Também, as redes sociais ainda vêm, né? A gente até citou isso no episódio que veio a psicóloga. A Valesca. A Valesca. E é isso, assim, eu sou uma pessoa, todo mundo aqui me conhece, a Ana também me conhece, eu sou uma pessoa que eu sou muito eu, assim, em geral, em todos os lugares que eu tô. Só que, às vezes, tem alguns... às vezes, tipo, por exemplo, atuando ou com pessoas específicas que podem te dar o trabalho, você acaba meio tendo que mudar, ou às vezes você sente que... Perdeu a autenticidade. Não, que a pessoa não gosta muito de quem você é, então é melhor você dar uma mudada, entendeu? Mas aí eu me pergunto, por que será que é melhor a gente dar uma mudada? Digo... Porque a gente precisa trabalhar, Então, Ana. mas a gente precisa trabalhar. Só que, assim, você quer trabalhar como qualquer outro trabalho burocrático, num lugar onde você constantemente... A moça que estava trabalhando lá em casa, hoje, ela falou exatamente isso. Ela falou, eu vou limpar uma casa onde eu me sinto totalmente acuada. E eu sei que ela precisa do dinheiro. E aí eu vou só combinar as duas coisas, que é, talvez, então, já que a gente precisa, lembrar de uma premissa que eu gosto muito, que é pessoal e não é pessoal. Porque senão você não consegue viver. Senão isso destrói você internamente. É pessoal porque, sim, a pessoa está lidando com você e ela está falando diretamente com você. É você que está ali, ser vivo, afetando. Mas não é pessoal. Porque se a pessoa tem um problema com você, é ela que tem um problema com você. Não é Fala você mais que tem sobre ela do problema, que sobre você, né? exatamente. Então, acho que esse fortalecimento que, para mim, da leitura, eu sempre digo que eu dou aula do que eu entendi do que o Meisner disse, né? Legal. Que é entender que essa ferramenta de escuta, onde você tem uma percepção não tão ruidosa e nebulosa, porque, em geral, o que acontece? Se eu estou aqui fazendo um teste com você, e aí você está me dirigindo, né? E eu estou aqui falando com a Nicole, e eu vejo que você fez uma
A primeira coisa que a gente faz é fiz errado. Porque tem lá das crianças, de quando a gente é criança, blá, blá, blá. A ideia é, você vai sentir, não ignora o que está acontecendo, isso faz parte do que está acontecendo, só que às vezes não é com você. Como é que você sabe disso? Tendo a presença, entendendo que às vezes a pessoa teve uma dor de barriga, às vezes, né? Eu faço muita comédia, e aí eu sempre acho que as pessoas... A gente tem uma obrigação de todo mundo tem que estar rindo. Às vezes a pessoa está com dor de cabeça, ela está te amando, só que ela não consegue rir, não é você. A gente se perde muito em nós. Por isso que esse trabalho de escutar o outro, olhar para o outro, deixar com que o outro te traga o universo. Porque e isso, para mim, é muito bonito na repetição, que é um fundamento básico do estudo do Meisner. Sim, queremos falar de repetição. Que é... O repetir tem a mecanicidade do repetir, mas ele não é a literalidade do repetir. Repetir é o quê? Escutar o outro e deixar tudo que está acontecendo acontecer. De forma que tudo que eu preciso está em vocês, porque eu não estou me vendo, eu não tenho ideia de como eu estou, eu não tenho ideia do que minha cara está fazendo. Eu tenho que confiar em vocês, porque eu falo isso toda hora, então também para mim é muito comum. Eu tenho que confiar na reação de vocês, no que eu sinto com relação a vocês, para me comunicar. O que geralmente acontece é, será que eu estou indo bem? Será que eu estou fazendo direito? Vou fazer uma piada aqui para ver se eles gostam de mim. Ela sorriu, então tá bom. Larissa estava viajando, por isso que parece. Eu fico mexendo na cabeça. Lari, outro dia me gongou, falou assim, você fica falando aham. Aí eu não falo mais aham. O aham é uma obrigação que a gente tem para deixar o outro confortável, tá vendo? A gente fica se polindo, assim, toda hora. Então, por isso que para mim o treino, ele é para a vida e ele é muito fortalecedor do ser humano, para que aí sim a gente possa ser artista. Sabe? Ana, mas eu ouvi no curso que eu fiz com você esse ano ainda, uma coisa maravilhosa que você disse que eu concordo plenamente, que era assim, eu acho que era um amigo seu que disse que a gente era muito bom antes de fazer um monte de curso. E aí eu queria saber também até que ponto a gente não fica engessado com método e técnica e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ensaiar, tem que jogar bolinha, tem que escrever, e perde um pouco a organicidade, Exatamente. Nossa, viajei. Você estava falando um negócio, eu queria te contar uma coisa e eu me perdi. Mas... Está no momento por isso que eu mas sabe, assim... eu acho que não tem que nada. Eu acho que é uma ferramenta que, se tá te ajudando, massa. Se não tá, por exemplo, teve uma época que o Meisner... Não, eu acho que ajuda pra caralho, mas eu acho que assim... não tava me ajudando. Aí eu acabei fazendo a técnica Chubbuck, que tava me ajudando mais naquele momento. Depois eu voltei pro Meisner. Eu fico indo, eu vou testando o que tá me ajudando ali naquele momento, assim. É que eu acho que, por isso que eu tava falando, né? Eu acho que a gente no Brasil tem muito ranço da palavra técnica. Exato. Porque eu acho que as pessoas ainda ouvem técnica como formatações, forma de fazer. Se eu fizer... Se existir essa matemática, vai dar certo. Quando as pessoas falam, e não tem fórmula. Até lembrei o que eu ia falar, que tem muita gente do meu convívio pessoal, que às vezes eu estou conversando com a pessoa e falo, o que você está pensando? Aí a pessoa fala, para de fazer Meisner comigo. Aí eu falo, eu não estou fazendo Meisner, não existe fazer Meisner. É que eu estou prestando atenção em você e estou me comunicando com você. Então, eu acho que, para mim, por isso que é qualquer técnica, acho que cada um tem que achar qual é a palavra que te traduz melhor. Eu digo que todas as técnicas são como religiões. Tá todo mundo falando a mesma coisa. Só que uma pessoa ouve melhor no judaísmo, outra ouve melhor no catolicismo, outra ouve melhor, enfim. É isso. Então, porque no fundo, todo mundo tá querendo ser verdadeiro, todo mundo tá querendo ser orgânico, Claro. todo mundo tá querendo lidar com as emoções, todo mundo tá querendo a mesma coisa. Todo mundo tá né? querendo pegar o teste. Exatamente. Todo mundo tá querendo ser humano, contando histórias, pelo menos era assim que era antes, né? Para serem outras pessoas, enfim. Não só sermos famosos, queremos, né? Fazer Mudar arte. o mundo. Mudar o mundo. Trazer trazer pensamento, né? Fazer as pessoas terem pensamento crítico, Refletirem. enfim. E eu acho que, como toda técnica, por isso que eu gosto muito da analogia do esporte, você sabe tudo para que você, na hora de fazer, não pense sobre nada. Exato. Por isso que eu dou muito o exemplo do Michael Phelps, que ele falava, né? Ele pulou na água, saiu o óculos lá dele e tal, ele bateu o recorde, todo mundo... Como é que você fez para nadar tão bem, sem óculos? Sei lá. Eu treinei, né? Treinei com óculos, com água dentro do óculos, sem óculos, só batendo os braços, só batendo os pés. Eu treino para que eu possa pular na água e só nadar. A Martha Graham falava isso. Eu ensaio 5 vezes por semana para poder improvisar no final de semana. E eu acho que a gente se esquece disso. Por quê? Também lá, vindo da outra pergunta tua, da segurança, da confiança. Em algum lugar, a gente confia de que se eu fizer, tipo palhaço, né? Se eu faço essa gaga, ela vai funcionar. Às vezes, ela não funciona. E se você não tem a disponibilidade de se deixar ser visto na falência, né, no falir, você vai ficar com tanta rigidez nos próximos movimentos que isso vai te roubar. E aí, então, você não confia tanto na técnica. Por isso que eu acho que não adianta nada. As pessoas, tem gente que faz curso pra caramba, rígido no
a precisão. Então, se eu não bater 20 vezes o negócio, tem uns alunos que são mais virginianos, assim, também, mas, né? Aí ele fala assim, Ana, você disse que tem que escrever. Eu falei, gente, se der tempo, se der. Assim, vai e confia. Né? Não pira, né? Não pira, porque você nem sabe qual que vai ser a prova. Não é? Na escola a gente fazia isso. A gente estudava, a gente não sabia qual que era a prova de verdade. E eu acho que atuar também tem esse lugar de... Eu fiz muitos cursos antes de escolher o Meisner. Por isso que eu acho que eu entendi o Meisner como eu entendi. Entendi. Porque eu fiz muito curso com a Quito, eu fiz muito curso com o Diogo Granato, eu fiz núcleo experimental do SESI. Eu passei por várias pessoas que estavam trabalhando essa coisa da presença... A Beth Dorgan, enfim, eu tive muita sorte no meu processo. O Oswaldo Boareto, que tinha feito Antunes. Eu aprendi muitas coisas de corpo, muitas coisas de voz, muitas coisas de várias coisas para que, na hora que eu for fazer, eu não precise pensar nisso. Eu estou tão lubrificada na minha técnica que eu não preciso pensar para isso. Então, eu acho que, como qualquer técnica, por isso que quando a pessoa assim, você está fazendo, isso é Meisner? Quando as pessoas me falam assim, esse ator, você acha que ele está fazendo Meisner? Eu falo, gente... Não existe uma lupa, sabe? Não é cor que você fala... detector dosímetro. Mas eu amo. Isso é caneta ou lápis, mas, né? Então, assim, quando as pessoas me fazem essas perguntas, eu falo... Gente, eu não sei, pergunta pra pessoa, né? O que ela tá fazendo. Geralmente a pessoa tá escutando, tá vivendo. Quando você ouve a Viola Davis, quando você ouve a Meryl Streep falando, elas estão falando coisas que são do Meisner. Então, por isso que eu falo, Meisner é vida pra mim. Porque, absolutamente, tem gente que fala assim, você é budista? Porque tudo que você está falando é do budismo. Gente, tá todo mundo... É tudo meio que a mesma coisa, no fundo. Fato, é isso sabe? aí. Sim, então, sim. eu acho que, acima de tudo, aprenda... realmente apreenda isso, torne isso seu, entenda como isso combina com você e use a seu favor. Porque eu acho que a gente fica... Toda a primeira aula parece que a gente é meio ignorante. Ou a gente quer impor o que eu sei... Ou eu finjo que eu não sei nada. E, na verdade, como fica é que essa burro, mistura... né? de repente, fico burra. Não sei, mas não sei andar no palco. Pelo amor de Deus, né? Você andou no palco a vida toda. Como é que você não sabe andar, né? Então, eu acho que faça da sua mistura única. Aprenda coisas. Veja o que comunica com você. O que você acha que é mais funcional. Porque tem trabalho, às vezes, que... Eu brinco, né? Às vezes, eu falo, como é que eu preciso me preparar para uma cena? Que eu preciso estar muito cansado. Eu falo, sobe escada. Não é tipo fazer uma situação imaginária, onde não é. Você precisa de uma coisa física. Sim. Não é mental. Então, as pessoas confiam muito. A gente é muito instigado ao emocional. Preciso do emocional. E, às vezes, o que você precisa é de uma ação. Você precisa de uma atividade. Você precisa estar fazendo alguma coisa, né? Eu brinco que tipo, cena de término. As pessoas se preocupam muito em falar, em chorar. Eu falei, começa a arrumar a mala e pega mesmo as suas coisas, você vai ver que você não dói. Olha para aquele... Não é assim na vida? Lógico. Quando você tem que... Uma pessoa morreu. Meu Deus, choro. Vai vestir o morto, aí você vai entender. Vai tirar as coisas da pessoa. Entende? A atividade, né, que é uma coisa que o Meisner traz, e a Adler também fala muito sobre isso, a Uta Hagen fala muito sobre isso, que, obviamente, vem do Stanislavski, fazer de verdade te traz para a realidade do presente. É isso que às vezes faz, né? É o que te faz esquecer um texto e... Não é assim que é na vida? O que te faz, né? Então, você se permitir estar lá fazendo todas as coisas. E, às vezes, não é a preparação emocional. É você saber lidar com as suas emoções, mais do que saber controlar as suas emoções. Se você não se permite chorar na vida, quem diz que você vai apertar um botão e chorar? Tem gente que tem essa facilidade. Tem. Mas você entende que se eu não lido bem com as minhas emoções, na vida... Eu passo 24... A gente tem a sorte, nós, atores e atrizes, de termos 24 horas da nossa ferramenta em uso. Sim. E a gente passa, às vezes, 20 horas fingindo, adormecido, não lidando, ignorando todas as coisas. E aí, depois, quer magicamente ganhar o Oscar. É um pouco difícil. Até porque ganhar Oscar tem outras questões. Pois é. E não à toa, a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando melhor ator, né, também, né? Vai desapegando. A gente já viveu tanta coisa, exatamente, né? tanta coisa passou por nós, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu falei que eu falava muito, né, gente? Desculpa. Não, tá mas maravilhoso. tá respondendo. Desculpa. Bom, a gente já chegou à conclusão que cada ator tem o seu processo, né? Então, assim, quando a gente está num trabalho... Vamos supor que eu sou adepta da técnica, método, seja o que for mais, né? Então, eu faço minha preparação. Às vezes, a grande maioria não tem tempo de ter grandes ensaios, grandes preparações com os outros atores. E vamos supor que outro ator tá... um cara mais fechado. Uma parede. Né? Um cara que não tem muita abertura. Você acha que dentro da técnica Meisner, você acha que a gente utiliza esse fator... na cena, mesmo que isso não era uma coisa que existia na história?
Ou a gente vai ter que começar a passar a fingir ali, tentar algum tipo. Eu vou falar o que eu faço, eu já passei por isso. Eu vou tentando todos os tipos de conexão com a pessoa. Quando se não a tá pessoa, tendo troca, é isso? Se a pessoa não tem uma conexão através de ensaio, repetição cênica, eu vou virar a amiga dela que vai beber junto com ela depois no bar, depois do ensaio. Ou eu vou perguntar se ela tá bem e se ela não tiver, eu vou engatar nessa conversa. Eu tento alguma conexão com esse ser humano para eu conseguir trazer isso pra cena, porque é isso que eu vou precisar pra cena. Me desculpe, parceiros, que eu já tenha feito isso. Ninguém vai saber quem é. Ela não é amiga de vocês, ela não queria beber com vocês, ela só tava tentando ficar melhor em cena. Por quê, né? Esta é a Larissa Ferrara. Larissa sumiu de repente, por que será? Não é mais minha amiga, não bebe mais. Acabou a série. Tchau. Pode parecer meio utópico isso que eu vou falar, mas a verdade, ela ganha da mentira. Em vários aspectos. É porque demora, às vezes, e a gente não tem essa paciência. Então, acho assim, uma coisa é a gente ter a comunicação fora de cena com a pessoa. E a gente pode ter uma mega... Eu ia falar uns palavrões que eu falo às vezes. Pode falar. Mega Palavrão ligação liberado, com a palavrão. pessoa, né? Sim. Fora de cena. Não quer dizer que em cena essa pessoa vai contribuir. Porque, às vezes, ela tá pensando no dela e foda-se você. Então, Também é verdade. talvez, confiar realmente e trabalhar isso, para que você também está fazendo o seu. Isso quer dizer, você também tem o seu treino ali. A pessoa está rígida, isso está te afetando. Isso é parte das 20 milhões de camadas que estão acontecendo com você. Deixe isso fazer parte. Isso vai te alterar. E isso é um obá. Não é, ai, que droga, eu também não vou poder fazer o meu. Porque senão vira aquela brincadeira do tipo, a Má quer brincar de um jeito, eu quero brincar de outro. Ai, tá bom, vou ceder a ela. Por que a gente não tenta entender um meio do caminho aqui? Sim. E às vezes o meio do caminho é o que faz você ganhar. Por quê? Porque quem tá vendo você se comunicar e a outra pessoa a parede. E isso você ganha. Não é, a gente acha que a gente tá perdendo, porque eu não tô fazendo o meu também. Você entende? Ou eu não tô indo na potência que eu acredito. Que eu achava que também era. Poderia me levar. E aí eu digo, então eu não tô fazendo a mesma coisa que a outra pessoa? Quando eu quero muito alguma coisa, alterar a outra pessoa muito, será que eu não tô fazendo exatamente o que a pessoa tá fazendo comigo? Ele também não tô impondo nessa outra pessoa um querer. Total. Então, tipo, isso está me afetando? Uso isso ao meu favor. Então, às Deixa vezes... ser flagrado. Porque aí que acontece? Se eu tô usando isso ao meu favor, eu tô de verdade me comunicando. A cena não existe até nós duas vivermos essa cena. Então, na verdade, o que as pessoas vão ver, talvez, elas falem, não, eu não gosto assim, assado. Aí a gente se organiza, mas... Quantas vezes na vida a gente está conversando com uma pessoa, a pessoa está sendo rígida, isso está te afetando no cotidiano, né? Isso é uma das camadas e você está fazendo outra coisa. E aí isso é super interessante. Por isso que o mais não é só repetição, não é só escuta, tem também o fazer profundo, que é uma coisa que você, atriz, está fazendo, né, em cena com outro personagem. E isso também instiga o outro. Porque, de certa forma, se você começa a fazer alguma coisa... Se você escuta muito bem alguém, a pessoa... É quase instintivo mesmo. A pessoa, ela começa a te escutar também. Talvez ela fique irritada. Talvez essa pessoa fale, você não está fazendo o que eu quero. Né? Que temos 1 milhão de possibilidades. Mas aí você também está fazendo a sua arte sem se comprometer. Porque eu acho que a gente se compromete na irritação. Entende? A gente se perde no... Eu tô puta porque essa pessoa está fazendo uma coisa e ela tá rígida e eu não queria... Eu tô sendo exatamente igual. E quando você ensaia minimamente uma coisa, chega na hora do ação, o ator faz outra coisa. Direto. Ou o ator que entra nas tuas falas, assim, tipo, você nem terminou ali, você deu uma pausa pra continuar um pensamento, a pessoa já... Não tá nem aí. Mas olha, então, no meu mundo ideal, todos os atores vão ter uma preparação profunda e rígida, com mais, né? E a gente vai repetir, vai pra cenação, gravando. Eu vou lidar só com atores que façam, gente, porque fica mais simples, né? E aí é isso, por exemplo, a pessoa tá te cortando, que nem agora, eu quase cortei várias vezes a Nicole. Aí se isso tá te incomodando, eu vou poder falar em algum momento ou você vai continuar me cortando? Ai, mas é que eu não posso colocar caco. Quem disse? Até que a direção mande corte, principalmente audiovisual, eu posso tudo. Assim, se a pessoa tá podendo tudo também. É porque eu acho que esse pode tudo na nossa cabeça e não é, na verdade. Pode tudo, às vezes dentro do personagem. Exatamente, eu tô aqui vivendo, né? Eu brinco que... cena de rainha, caiu um negócio. Não pode pegar porque eu sou rainha. Porque quantas rainhas você conhece? 1, 2. Se caiu um negócio, a pessoa não pega, você entende? A gente se coloca travas que são ridículas. Se você parar pra pensar,
Você pode estar com o presidente, sei lá, quem você acha que é super importante. Se a pessoa tá te gerando alguma coisa, você pode se pronunciar com relação Já àquilo. é o nosso julgamento, né? Exatamente. Olha como a gente se trava no quero agradar, quero fazer direito. Esse é que é o Não posso problema. errar. Não posso errar. Tava escrito que eu não ia falar É. aquilo, então eu vou ficar Uma quieta, vez- mesmo que ele tenha me fudido. Uma vez eu estava fazendo uma cena e aí tinha uma mulher grávida. E aí eu fiquei com muita vontade de colocar a mão. Aí eu falei, desculpa, posso pôr... Não estava no texto. Eu falei, posso pôr a mão na sua barriga? Aí ele falou, pode. Aí eu pus a mão, falei, tá. Acabou, corta. Vamos fazer, então, esse plano da mão da Ana. Ganha um plano. Ganhou Por uma bobagem. Adoro. Então eu falo, não é que eu tô Hashtag fica a sendo dica. sacana. É que assim, Você eu tava de dentro da verdade personagem, tive a você vontade. tava, Fazia total sentido no meu personagem querer pôr a mão naquela barriga. Você entende? A gente, às vezes, tem a vontade. Eu brinco que teste... A gente sai do... Geralmente é assim, né? Vou lá, faço o teste, saio do teste, 5 minutos depois deu aquela relaxada, falo, puta, podia ter falado daquele jeito. Ai, que... Eu falo que é o quê? O nosso corpo genial, que é, na hora que ele tá vivendo, como nós agora, tá sentindo coisas, tá produzindo reações. A gente tá lá, fica quieto aqui, não faz isso não, vamos fazer o que o diretor quer, cala a boca, corpo, cala a boca, não sei o que lá. Você tole. Então ele fica rígido. A gente não percebe, a gente acha que tá ótimo, não tá, porque a gente quer agradar. Você saiu, seu corpo relaxou, aquelas vozes que estavam ali sendo abafadas saem. E toda a sua genialidade. Quer dizer, a gente já é genial. O problema é que na hora do fazer, a gente manda a nossa genialidade calar a boca porque a gente quer caber numa coisa que a gente nem sabe o que a pessoa quer. Bicho, totalmente isso. Não é? Essa é a história da minha vida. É exatamente isso. Eu atuo muito melhor Quando não tem ninguém para o meu vendo. espelho, para o meu chuveiro, para o meu shampoo, Os nossos cachorros. para os meus cachorros maravilhosos. É sério. Porque... Porque você tá solto. Total. Você tá solto. Mas então, aí eu te pergunto. Por isso que... e não é bom mocismo, não é. Eu fico extremamente... Eu sou brava, eu tenho todas essas coisas. Mas, assim, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais generosa com a gente, ainda mais nós mulheres, porque nos é exigido desde muito nova muitas coisas. Mas eu acho também que é sempre lembrar, quando alguém te falar assim, não é isso, ou você não está fazendo, qualquer coisa ouvir que eu talvez não esteja fazendo o que você quer. Não é isso que talvez você ambicionou. Sabe, essa fala com nós mesmas, que é uma fala cuidadosa, não acho que é nem só generosa, é cuidadosa, de entender que você não está fazendo, pressupõe-se de que existe um jeito de fazer ou alguma coisa que você quer. A gente já parou para perguntar se alguém sabe dirigir a gente, porque, em geral, e olha que eu dirijo, assim, as pessoas não sabem dirigir atores e atrizes. E aí eles exigem a gente como se fossem mecânicos, botões. Então, às vezes a pessoa não está sabendo te dirigir, a pessoa não sabe te fazer chegar nos lugares que ela mesma quer. Te acessar, Por isso que, para mim, quando eu fui estudar, eu entendi que essa ferramenta era muito rica, porque eu sempre fui muito controladora, gosto de dirigir, mas também sempre me senti muito sozinha no momento de ser dirigida. Porque poucas pessoas estavam dispostas a ter a atenção para nós. Então, para mim, é uma ferramenta que me fortaleceu ao ponto de saber, pera, eu tenho recurso aqui. O que você quer? Você quer o brava como? Você quer um brava estourada? Você quer um brava mais impositiva? Eu faço a pergunta para a pessoa, para ela me dar o que ela quer, e aí eu, com as minhas ferramentas, o meu trabalho, chego através... Porque é meu segredo, eu não preciso contar para ninguém o que eu estou fazendo. Eu faço as coisas para que, aí sim, a pessoa veja. Porque, veja, se eu falar assim, faz um quadrado, você vai fazer um, ela vai fazer outro, ela vai fazer outro. Tem 1 milhão de formas de fazer quadrado. Sim. E as pessoas dirigem a gente assim. Fica triste. Você pode estar triste rindo, você pode estar triste melancólico, você pode estar triste falante. Tem tantas opções. As pessoas dirigem a gente com adjetivos. Então, o Meisner também fala muito sobre isso. Atuar é agir, então verbo. Então, acho que são essas coisas que a gente tem que ir fortalecendo pra gente. E, às vezes, trazer essa pergunta para a pessoa, né? Deixa eu te ajudar a me ajudar. Exatamente. E não se afetar, porque nós, atores, somos magoáveis. A gente pessoal, se afeta. tudo. Eu poderia fazer essa mesma pergunta, tipo assim, peraí, você quer triste assim? Mas eu já vou estar quase chorando, porque, no fundo, o que eu estou ouvindo? Você é uma merda, você é uma merda, você é horrível, você não fez o que ela queria. Que você... Mas é o ego, né? É o ego, né? É horrível. E essa cobrança de a gente acha que a gente é responsável. Por Eu gosto tudo. de lembrar que, assim, gente, a gente é só um ser humano. A história, ela é contada, não é por nós. A gente é que acha que eu tenho que contar essa história. Amor, você não... Desculpa, ainda mais audiovisual, você é a última pessoa que tem que contar essa história. Vai ter o texto, vai ter a câmera, vai ter a luz, vai ter o figurino, vai ter a edição. Então, assim, Estética, você não é a montagem, pessoa que conta a história. Você é a pessoa que se permite viver para que a história seja contada. E eu acho que a gente tem que assumir um protagonismo não
egóico mesmo. Que é assim, se eu sou protagonista, se eu sou a pessoa que serve o café, qualquer que seja, eu só estou lá para que essa história possa ser vista e contada. Eu não sou a pessoa mais importante do mundo. Mesmo sendo personagem principal. Sim. Sem o outro, eu não sou ninguém. Falo muito, né, em aula, eu falo... Se você tá na cena, é porque eles precisam de você na cena. Então, não tem fala, não tem... escuta. Porque eles precisam de você. Para aquela mudança acontecer naquela pessoa, você precisa estar aí. Senão, eles te tiravam, porque custa. Custa. Entende? Então, eu acho que são essas coisas, assim. A gente se leva muito a sério nos lugares ruins e se também desvaloriza nos lugares errados também. Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado com a nossa arte de fazer, de estar lá, de estar lá, né? Total. Regularmente. Total. Posso fazer uma pergunta? A gente recebeu a Maeve aqui e ela disse que ela viu a entrevista de um grande ator americano, nem sei, é um gringo. Pílula, eu acho, né, no Instagram. Falando que o ator é pago para mentir. E que ela não compactua com isso, de jeito nenhum. Exato. E aí, a gente fez essa pílula para a internet, gerou uma polêmica, porque alguns atores de teatro vieram falar, não, o ator tem que mentir sim. E se ele acha que ele não está mentindo, ele está equivocado. Exatamente. E aí, eu queria te perguntar desses processos densos, assim. Se eu faço uma medeia no teatro de quinta, domingo, como é que eu faço? Eu sou uma atriz que eu tenho bastante desgaste emocional. Quando eu faço papéis mais pesados, assim, pra mim... Eu já fiz uma ideia, eu não morri, não. Um pouco, com certeza não, mas assim, filhos, você não ninguém. sai, bora pro shoppinho, né? Às vezes. Às vezes? Então, eu queria te entender com você... Seja medeia, tá 4, queria comédia, entender com você esses processos, como eles podem ser feitos, assim. Eu sei que você não compactua também com essa ideia. Porque eu acho que... uma coisa que eu abomino é quando a pessoa fala, você é atriz, então você sabe mentir bem. Gente, eu sou péssima pra mentir. Eu fico muito Essa nervosa. frase é péssima, né? E a gente escuta muito isso. Eu sou muito verdadeira, a pessoa vê na minha cara que eu tô falando Exatamente. Eu fico cagada. nervosa, eu rio, eu quase choro. Eu choro, às vezes, quando eu tenho que mentir. Fico muito ansiosa, odeio. Então, eu acho que é assim. Entender que sou eu naquele momento, agora, tipo a gente. Não tem como eu não ser eu, até porque é meu corpo, que tá aqui minha voz, passando pela experiência. Para mim, o mentir vem num lugar que é formatar, condicionar emoções. E aí eu acho o desserviço da nossa arte. Por quê? Se eu não mostro um ser humano para um outro ser humano, talvez ele nunca tenha a referência de que dá para você chorar, rir, ficar irritada e amando a outra pessoa. Então, aquela menina que está lá vendo um personagem que eu estou fazendo, ela vai achar que ela tem que ser donzela do jeito que todas as donzelas são. Aonde que está a minha doçura para poder ser donzela, né? Então, o que eu quero dizer é, a gente fica correndo atrás das formatações que a gente viu até agora, dos condicionamentos que estão sendo reproduzidos insanamente. E aí eu acho um desserviço, porque eu não estou aqui para instigar os outros seres humanos, para mostrar a humanidade, para fazer com que as pessoas questionem a si mesmas, para que elas questionem o momento presente, para que elas reflitam sobre a consciência, sobre o que é ser humano. Aí eu vou lá e faço, todo mundo chora desse jeito. Aí todo mundo briga desse jeito. E aí a gente tem o que está acontecendo hoje com o Instagram, com todas as redes sociais, que são formatações do como se faz, ignorando a humanidade. Sim. E aí, para mim, não faz sentido nenhum a gente mentir. Porque quando eu minto, neste lugar, tá? Que eu tô lendo essa mentira, né? Quando as pessoas falam. É eu entrar na formatação de emoções humanas, sendo que são 8 bilhões de pessoas no mundo tendo emoções muito misturadas. Sim. E então, comportamentos. Mas você acha que com a técnica Meisner é possível, por exemplo... Audiovisual, normalmente, a gente faz papéis que são parecidos com a gente ou com o nosso perfil, coisas que a gente até gostaria muito de falar sobre, que é possível fazermos papéis diferentes de quem é Larissa, de quem é Ana, de quem é Má, de quem é Nicole. Né? Nós sabemos que é possível. Eu faço, inclusive. Mas o mercado normalmente não acha isso possível. Tem que ser o mais próximo possível. Mas tudo bem. Você acha que com a técnica, se eu vou fazer, por exemplo, uma peça que seja mais lúdica ou que seja muito fora de uma naturalidade, de uma realidade nossa, você acha que através da técnica mais é possível chegar nisso? Porque quando
Eu sinto que esses atores que falaram isso, eles estavam fazendo Shakespeare, acho, sei lá. Tô expondo aqui, mas não vou falar nome, beleza? E aí é uma coisa que é muito longe. Nossa, né? Mas aí a gente tá falando de farsa também, né? A gente tá falando de tem outras... farsa lá. Então, exatamente. Então, assim, o que você acha? É mais ou menos Pra isso, mim, entendeu? Pra mim é assim. Independente de qual seja a linguagem, se você faz de verdade, aquilo existe. Pra mim. É isso que eu acho que deveríamos estar fazendo. Eu nunca esqueço. Eu até o vi outro dia no andar e eu nem falei isso pra ele. Eu acho o Daniel Infantini, por exemplo, e tem uma outra peça que você fez com outro Daniel. Costa. Daniel Costa. É possível você fazer um bufão extremamente realista no contexto do que é a realidade como orgânico, como verdadeiro. Sim. Eu posso fazer um monstro ser a coisa mais verdadeira, porque essas todas existem. Eu posso ser um peixe e ser de verdade ali. Ou eu posso só fazer tudo caricato. Eu já vi peças onde as pessoas são super realistas, super naturalistas, super próximas de quem elas eram. Horrível. Assim, de uma falsidade, de uma formatação que te afasta, não te comunica. Então, eu não acho que tem a ver com linguagens. E sim com você estar ali presente de verdade, doando a sua humanidade, o seu ser, a sua existência, né? Não só humano, porque eu posso fazer um bicho, né? O seu ser ali. Então, o fortalecimento do treino, de você se deixar ser vulnerável, né? Se deixar passar pela experiência, eu quase posso te garantir, se você de verdade fizer isso, que com esse trabalho você vai estar tão fortalecida que não importa se você está fazendo bufão, palhaço, balé, você está cozinhando na sua casa, você está brincando com seu cachorro, se você está ali de verdade, que eu acho que a gente está muito distante disso, porque em geral a gente está na mente, a gente não está no presente do todo que a gente tanto faz se é muito próximo da Larissa ou se é totalmente distinto da Larissa. Perfeito. Porque a Larissa que está aqui comigo hoje é diferente da Larissa que está com o namorado, que é diferente da Larissa que está com a mãe. É diferente. Eu sou todas... Eu gosto muito... E eu sei que vai soar super utópico o que eu vou falar. Mas é que eu acho que a gente tem todas as coisas que existem no mundo. É que eu visito mais umas a outras no meu cotidiano banal. Então, eu tenho muito mais facilidade, obviamente, de fazer esse personagem. Por quê? Porque de 24 horas, 7 dias por semana, eu estou fazendo, né, 24 horas. Então, é muito mais fácil eu fazer esse tipo de personagem. Mas quer dizer que aquele outro ali que me desafia, que parece ser tão distante de mim, não existe em mim? Eu não sei, porque eu nunca testo. Por isso que, para mim, o trabalho na repetição, quando você se permite realmente deixar tudo que está acontecendo e você ficou com raiva, você falar, eu tô com raiva, e vai perceber que a raiva não precisa ser raiva, pode ser a raiva aqui. E ela vai te afetar de verdade, você vai ver de verdade, você vai sentir. Por isso que eu acho que tem a ver com o contato com o que existe em você. E aí você se encaixa em qualquer linguagem. E sim, é muito mais fácil, principalmente para o audiovisual, porque eles precisam do visual, ele trabalhar com alguma coisa que seja mais rápida, que é você acessa mais rápido, e o mundo tem uma leitura mais rápida da sua imagem com aquele personagem, do que, por isso que a gente fala muito sobre o trabalho do teatro, né, que é a arte do ator e da atriz mesmo, porque a gente não está menosprezando o outro, é que você tem mais tempo, você pode sim fazer uma velha no teatro com muito mais facilidade do que se for fazer no audiovisual, né? Então... Eu fiz recentemente um trabalho de visagismo incrível, todo com látex e tal, mas eu entendi que aquele diretor, ele queria a humanidade da Nicole. Sim. O invólucro era uma velha de 95 anos, mas o interno era meu. E eu achei que ficou super realista. Porque nós somos todas essas coisas. A gente tem essa referência. A gente tem o pior. Eu falo, por exemplo, aquele psicopata que a gente vê e fala, quero fazer aquele psicopata. O problema é que quando a gente vai fazer o psicopata, a gente tem pudor de mostrar a nossa psicopatia. Porque a gente tem ela. Exato. Também. Tô dizendo, não como doença, blá, blá, que vocês entendam bem, né, gente? Que agora tem que tudo se explicar. Sim. Tô falando assim, se eu não entro em contato com a minha perversidade... Minha sombra. Porque a gente entra em contato assim, 2 segundos, gente. Na hora que eu brinco... você nunca quis enfiar a cara da pessoa, fazer assim? Nunca quis. Não, eu não posso. Esse é o problema. A gente tem pudor com o que a gente sente. A gente pensa uma coisa ruim da pessoa e faz, não posso. Não, realmente, não é legal. Você não precisa fazer aquilo. Mas se permita saber que você tem isso. Porque num dia que você precisar usar isso, você não vai fantasiar, você não vai querer copiar, você vai se usar disso. Então, só voltando, porque eu não terminei a sua resposta, desculpa porque eu falo muito, eu vou tentar ser mais rápida. A ideia é que, se você, como um atleta, né, ele fala que nós, atores, somos atletas das emoções. Um atleta, não é que ele não cansa depois de correr a maratona. Ele cansa. Só que, como ele está tão treinado, ele cansa, vai ter o tempo de recuperação, e aí você pode ir lá comer a pizza. Isso quer dizer, você vai passar pelaquela
profundidade da ideia, mas não se forçando. O lugar da força é o que geralmente dá exaustão. Como num esporte, né? Se você se força, você vai ficar mais exausto. Se você tem ali um treino e vai no treino, não é se afastar, é fazer de verdade. Só que o teu corpo tá malhado para aquilo. Então, vai fazer ideia, é óbvio flexibilizando essa emoção, né? Eu falo com um musical, por exemplo, né? A pessoa canta 5 vezes por semana. Dá pra ela ir no bar, beber depois? Dá pra ela não dormir bem? Não. São ossos do ofício. Então, talvez realmente, na época que eu tô fazendo Medea, eu estou em cartaz fazendo uma coisa que me exige muito emocionalmente, talvez eu precise de mais resguardo mesmo. Isso não é uma frescurinha do ator e da atriz. E é de gente pra gente, né? Tem gente, acho que é o Anthony Hopkins, ele fala que, em alguma pirula dessas que a gente assiste também, ele fala que ele não precisa de nada, ele não precisa de preparação, ele chega e faz. E ele é o Anthony Hopkins. Mas você entende que é uma pessoa que muito que provavelmente ele fez bastante para hoje chegar nesse lugar. Claro. Sim, mas o Anthony Hopkins, por exemplo, ele é um ator que eu vi uma entrevista dele há muito tempo atrás e ele disse que cada fala do texto ele fala pro espelho mais de 100 vezes. Então, tá vendo? É uma pessoa que, assim, tem carta na manga. Ele gosta de fazer para o espelho. Sim. Essa é a pira que eu acho dele. péssimo. Eu já cheguei a fazer. Hoje eu prefiro me gravar e eu assistir para eu entender o que... Mas é isso, cada ator tem uma técnica. Exatamente. Uma coisa que, vou vender o meu peixe mais uma vez, né? Que pra mim o Meisner é riquíssimo. Eu tô ali fazendo treino. Eu tô passando pela experiência, fazendo uma repetição com a Má. Eu já estou, através da Má, ganhando vocabulário sobre mim, sobre como eu verbalizo, o que eu posso não ter... Porque o espelho dá isso, né? Dá uma imagem meio fixa, mas é uma mentira também, né? Porque aquela imagem que eu tô vendo não é a imagem, às vezes, que a câmera tá vendo. Enfim, quando eu tô ali, tô fazendo com a Nicole, eu tô vendo, ela fez assim com a cabeça, o olhar dela tá assim. Eu tô respondendo a ela, se eu faço alguma coisa distinta e ela reage, o meu corpo tá guardando essa memória, que é ter experiência. Por isso que eu falo muito que não é ir fazer cena. Nas minhas aulas eu brigo muito. Ninguém tá fazendo cena. Eu sou assim, né? Ninguém. É só passar pela experiência. O teste é só passar pela experiência. A cena em si é só passar pela experiência. Vive. É só viver. Por quê? Porque é a única vez que você tá fazendo aquilo. O próximo take não é igual. Não tem como. A gente perdeu a noção de que atuar é viver várias vezes diferentemente uma situação muito parecida, porque nunca vai ser igual, nem que você faça 20 vezes a mesma cena. Nós aqui, neste ambiente, mudou todo o ar, mudou a luz, você foi lá, comeu, o seu estômago tá... Tem um monte de coisa acontecendo, não dá para ser igual. É viver mesmo, é único mesmo. Sabe aquela coisa que só se vive uma vez? Eu acho que a gente esquece isso na atuação, porque a gente só vive uma vez, mesmo que seja 20 takes, são 20 únicas vezes. E a gente perde isso, a gente perde o brilho do fazer, assim, sabe? A gente se perde na burocracia. E eu acho que isso é triste. Porque a gente fica tanto querendo resultado, a gente quer tanto ser aprovado, a gente quer... Tá tão escasso, porque eu também acho que é uma culpa do mercado, que a gente perde a essência. Essa história, crise, não tem... Por isso que o bonito do teatro é... As pessoas, às vezes, vão te ver desse jeito, às vezes elas vão te ver daquele jeito, né? Às vezes você vai ver uma peça... Tá posto, tá dado, cada espetáculo e é único, e é isso. diferente. Por isso que essa, pra mim, é a beleza. Bom, a gente falou da técnica Meisner, você tem um lugar que você dá cursos, trabalha, que é o Andar, aqui em São Paulo. Mas agora uma outra categoria que a gente sabe que tem muito nos Estados Unidos e que a gente vê que começa a ter aqui também. Quando esse trabalho de coach para ator, especificamente quando ele já pegou um personagem, por exemplo. Isso você faz também? Eu faço, e eu faço com muito cuidado. Por quê? Porque, às vezes, o meu olhar do que eu gosto, acho que a gente precisa estar muito afinado com essa direção. Com a direção. E com que, de verdade, o são coisas trabalho distintas, né? Você, de repente, está fazendo a preparação de um filme e você está ali do lado do diretor para tentar entender o que ele quer. E outra coisa porque é uma prática nos Estados Unidos, né? Você já chega no set tendo trabalhado todo o texto com o seu coach, que é o Guskin fazia isso, né? Isso está chegando no Brasil? Como é que você sente isso? Eu sinto que as pessoas querem muito, exatamente porque, infelizmente, pouco se dirige a atores e atrizes. É por isso que eu acho que hoje precisa, sim, de ter um coach ou uma preparadora, porque, infelizmente, esta parte da direção dos atores e das atrizes é a última coisa que as pessoas pensam, né? Porque as direções, elas precisam pensar em muitas coisas. O audiovisual requer muitos pequenos detalhes. Então, eu acho que terceiriza-se por causa disso, para facilitar, até porque o número de pessoas é muito grande, né?
As pessoas idealizam muito. Quero fazer um filme do Woody Allen. O Woody Allen dirigiu a Julia Roberts, assim. Ele não dirige as pessoas. É o assistente do assistente do assistente que vai falar com aquela pessoa, né? Você não fala diretamente com a pessoa. Então, acho que também está vindo aqui, mas até para que a direção possa exercer a direção de cena com mais liberdade. Além do guarda-roupa, eu tive a sorte de poder participar de todo o processo. E, às vezes, eu estava no set, era isso, Ana, eu preciso que ela faça tal e tal coisa. Aí, tá bom. Aí eu vou lá e falo para a atriz, lembra que a gente fez, ou você consegue fazer isso aqui agora? Tenta fazer tal coisa. Porque aí eu sou a tradutora. É quase trabalho de tradução, né? Eu vou lá e traduzo para o ator. É muito importante as produções terem, né? Uma preparação Gente, também. mas Não são tem. todas as produções que Não têm. são todas as Não produções. E deixa são. todo É muito mundo- importante pra gente, faz muita diferença. Cara, tem, mas não tem tanto tempo, tantos dias. Então, tipo assim, dentro dos últimos trabalhos que eu fiz, eu falei até pra Nicole que isso é uma coisa que vários atores já fazem há muito tempo, mas ninguém falava sobre. Todos os atores têm seus próprios preparadores. Principalmente de novela, eles têm os próprios preparadores de elenco deles, que é quem bate o texto com eles, quem estuda a cena com eles. Eu não sabia disso. Eu fui saber disso quando eu peguei a série do Globoplay, que todo mundo tava com seus preparadores. Aí eu falei, gente, eu tô E agora, sozinha né? aqui E você criando a minha correndo atrás. personagem. E não, aí eu falei, cara, então eu vou procurar uma pessoa pra ver se eu tô num caminho legal também. E foi muito massa. Porque tinha um preparador do projeto. Mas às vezes não dá, gente, pra Muita gente. esmiuçar o que a gente... Não dá tempo. É uma coisa meio... pensou nisso, tá? Você, ficou harmônico. Não, vamos pensar outra coisa. Não tem tempo. Então é bom a gente ter Mas isso. ter o preparador acho que traz uma unidade, né? Por isso que eu acho Traz importante, linguagem, sabe? Que aí se cada ator vai procurar também um preparador individualmente, olha a loucura. Nossa, olha a loucura. Mas é pra isso que gente. precisa do preparador dentro do projeto. Os exato. projetos que eu fiz, todos têm o próprio preparador, amiga. Mas é que eu acho que o trabalho ainda é muito pequeno. Mas isso Então, que a eu Nicole prefiro fazer o traz, meu Isso que que é as cada produções um... tem que trazer, tem que trazer. Tem, claro. Tem que trazer. Tem que trazer, mas eu acho que esse lugar do, por exemplo, um coach, é que eu acho que nós nos mantemos em movimento muito pouco. Eu acho que aqui é um caso de exceção. Mas, né, porque você está sempre se mantendo ativa. Então, esse lugar do coach, eu acho que é um lugar para nós, do técnico, que vai correr com você às 5 horas da manhã, para depois você fazer o treino às 7. Sim, sabe? Exatamente. Então, eu acho que, sim, é muito importante e necessário. E achar pessoas da sua confiança que também tenham uma linguagem boa com você, como qualquer treinador. Que conheçam o seu... Que conheça onde que né, pode te mexer, seu onde pode te instrumento de tirar o trabalho. melhor, né? Isso. Ou onde você está repetindo demais ali Aham. também, as suas bengalinhas que vocês colocam. Eu acho super importante, assim. Só aquela coisa é caro. Então, para variar, não é muito democrático. Nada democrático. Gente, Temos um precisa- diretor levantando os braços. Ai, que Queridos, alegria. acabou. A gente já começa a ficar ansiosa. A gente começa a ficar ansiosa, porque é aí que as perguntas começam a vir as mais interessantes, Exato. as mais instigantes começam a Na chegar. segunda temporada, que vai existir, Vai. patrocinem, a Patrocinem, cultura. patrocinem. A gente conversa mais. A gente A conversa gente quer. mais. A gente A quer. gente queria fazer um exercício de repetição agora, mas eu Pois acho é. que o Pedro não vai permitir. Jamais. Vai tacar a Queria bolinha fazer na um nossa Meiser cabeça. aqui. A bolinha tá vindo na nossa cara, tá bom. Então é Ana, isso. muito obrigada. Muito Gente, obrigada. muito obrigada obrigada. mesmo. Eu só Viu? quero falar uma Desculpa coisa. o Desculpa, falatório. Pedro, rapidinho. A gente acabou não falando muito sobre as suas... Tá tudo certo. Todos os seus trabalhos. Gente, eu conheci ela fazendo... Calma, Pedro. Conheci ela fazendo uma websérie Histórias da Ana. É uma websérie que ela fez lá em 2012. Fodástica. Tá que no eu YouTube amei. Eu ainda. falei, cara, essa menina é genial. Aí depois ela foi fazendo mais coisas. Depois criou a Be True. Aí dá aula demais. Vão lá na Be True. Olhem, é A incrível, gente é é maravilhoso. fã dela. E assistam Histórias da Ana, que é maravilhoso. Me desculpa não falar tudo Imagina, isso. pelo amor. Olha, Mas, tem Contratem enfim, a Ana em todas as esse funções. é o nosso último episódio da primeira temporada. Exato. Se vocês querem que a gente continue, torçam para que consigamos patrocínio. Precisamos. Voltaremos. Porque o dinheiro tá saindo daqui. Então, e eu já falei, eu sou atriz, tá? Preciso de ajuda. Então tá. Beijo, Beijo em obrigada, todos Fala das gente. redes, fala das redes. Sua rede social, por favor, Ana. Ana Dias, 1980, porque eu não tenho medo da minha idade. Be True Art, sem o E no final. Exato. Assistam a gente no YouTube, foyer.digital. A gente tá no Instagram também. @corda.bamba. corda.bamba. É isso, pessoal. Gente, Muito obrigada. Beijo. tudo der certo. Até Breve. breve. Beijo.